O que há de mais assustador no apocalipse? O fim do mundo ou o fim da humanidade? Quando fenômenos inexplicáveis surgem no planeta, a humanidade precisa lutar pela sua sobrevivência. Mas seriam os seres humanos capazes de lidar com algo muito maior do que eles mesmos? Ou seus instintos básicos os fariam correr em direção a um labirinto? Um lugar rodeado por segredos e vestígios daquilo que um dia foi o seu planeta. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora, e depois de explorar os curiosos eventos de Tales from the Loop, hoje vamos conhecer mais da obra de Simon Stålenhag. Dessa vez, a história de um apocalipse que coloca os seus personagens em um labirinto, caminhos complexos que por vezes parecem nunca ter uma saída. Roda a vinheta porque agora vamos conhecer o interior desse apocalipse. Fala sério, quem não gosta de ganhar presente? Pois saiba que nesse aniversário da Promobit, o presenteado pode ser você. Para comemorar os 11 anos da maior comunidade de ofertas, entre os dias 23 e 27 de setembro, a Promobit vai distribuir mais de R$5.000 em vales iFood para os seus usuários. E fazer parte dessa festa é muito fácil, você não precisa comprar nem pagar nada. É só baixar o aplicativo da Promobit e adicionar na sua lista de desejos os produtos que você tem vontade de comprar e o termo Promoniver. Feito isso, é só ativar as notificações e ficar de olho. Ao receber um alerta de oferta premiada, você vai ter a oportunidade de resgatar um vale iFood na faixa. Não perca a oportunidade de participar desse Promoniver, porque na Promobit o seu desejo vale mais. Tudo começou de forma repentina com a aparição dos globos negros, coisas que logo foram associadas a fenômenos cósmicos, como se o nosso sistema solar tivesse se desviado para uma parte desconhecida da galáxia, onde haviam processos ainda desconhecidos para nossa ciência. Apesar de inexplicáveis, os globos negros pareciam seguir regras e regularidades que transcendiam as da natureza ou do acaso. Eventualmente, eles eram vistos se movendo em formação, planando pacientemente de um lugar para o outro, como se estivessem seguindo um plano de ação, um propósito desconhecido, e depois da sua chegada, o mundo nunca mais foi o mesmo. Naquele verão, as árvores nunca floresceram, os globos tinham tornado a atmosfera tão densa que a pouca luz do sol que chegou à superfície não foi o suficiente. Era como um novo tipo de outono, uma estação longa e sufocante que logo deu lugar a um eterno inverno escuro. Enquanto Tales from the Loop abordava os seus acontecimentos na forma de reminiscências, lembranças distantes de jovens e adolescentes que viveram as mudanças trazidas pelo Loop, em Labyrinth, Stålenhag aposta em um terror mais humano. Os globos negros surgem na história como um tipo de evento cósmico, um catalisador indiferente que leva a humanidade para o seu apocalipse. E é diante desse cenário que nós acompanhamos a história de três pessoas, 2 irmãos e um garoto adotado por eles, todos afetados de formas diferentes por essa nova realidade. Na prisão da cidade subterrânea de Kungshaw, Sigrid é levada pelos guardas até uma cela onde ela aguardaria o fim da sua vida. Se ela tinha culpa no que tinha acontecido, ela não sabia. As últimas semanas haviam se tornado um borrão na sua mente. Porém, com o silêncio, aos poucos as lembranças foram retornando. Tudo começou com Charlie. Charlie era um garoto de 13 anos que vivia em Kungshaw com Sigrid e seu irmão, e recentemente ele vinha passando por uma mudança de comportamento. Antes muito alegre e falante, agora ele estava quieto, introspectivo e começou a brigar com frequência na escola, um comportamento que os psicólogos associaram à puberdade. Porém, existia um segredo que muitos ali fingiam desconhecer. Depois de tudo que tinha acontecido, as pessoas preferiam fingir que os mais novos tinham simplesmente esquecido o que tinha acontecido naqueles tempos, antes de Kungshaw. No intuito de ajudar o garoto a sair desse momento ruim, Sigrid e o seu irmão, o militar Matt, decidem levar ele para um passeio em Greenhammer. Greenhammer era uma estação na superfície terrestre onde os mais velhos realizavam expedições científicas no exterior, enquanto as crianças ficavam na base assistindo filmes e jogando videogame. Esse tipo de expedição tinha se tornado um passatempo comum nos últimos 7 anos e era considerado algo relativamente seguro, desde que estivesse
estivessem com os seus trajes de proteção, não existia nada ali que pudesse ameaçar as vidas daqueles pesquisadores. Pois é, no caminho para a estação, nós vemos que naqueles tempos a Terra já não era mais a mesma. O planeta se tornou um ambiente desolado e de ar tóxico, onde a natureza já era parte de um passado quase esquecido e o Sol ganhou uma aparência verde, um resultado da alta concentração de amônia na atmosfera. Um lugar frio e vazio, onde a vida, em todas as suas facetas, era como uma fantasia dos contos de fadas. O interior da estação, um lugar que parecia intocado por todo o terror que tinha se espalhado naquele mundo, passa uma forte sensação de estranheza, de solidão, como se fossem um retrato de um mundo agora morto. Uma estética que lembra muito aquelas famosas imagens de espaços liminares da internet. E é ao longo dessa excursão que nós vamos conhecendo mais sobre o apocalipse de Labyrinth, apocalipse do qual restavam agora apenas ruínas, exúvias gigantescas e criaturas de tamanho descomunal. Um cenário que curiosamente não remetia mais ao planeta Terra, e sim ao fundo do oceano, com formas que remetem a conchas, corais e seres marítimos. Algo que lembra até aquele ambiente que nós vimos no filme Aniquilação, onde a presença daquela coisa chamada brilho dá origem a uma região com formas de vida e fenômenos incompreensíveis. Nos restos da cidade também se encontravam os vestígios dos chamados Anos da Crise, anos de desespero em que os militares operaram grandes máquinas com o intuito de deter não apenas os globos, mas também outros seres humanos. Quando os globos surgiram na Terra, ninguém sabia como contê-los. Durante uma década, eles lançaram toxinas na atmosfera do planeta, o que causou muitas mortes e doenças. O mundo entrava em colapso e ninguém parecia disposto a realmente tomar uma atitude. O público geral e os políticos estavam mais preocupados em apontar o dedo para algum culpado do que encontrar uma solução, uma forma de salvar a humanidade. E foi no meio desse caos que surgiu o Projeto Kangshou, um empreendimento dos militares para o qual Sigrid foi contratada graças à sua expertise em medicina e microbiologia. A ideia do projeto era criar uma cidade subterrânea selada hermeticamente com capacidade para 100 mil pessoas. Os moradores seriam militares e pessoas com habilidades úteis para o futuro. Nesse momento, o mundo já se encontrava em um estado bem crítico. O ar estava difícil de respirar e novas doenças começaram a surgir. E quando vazaram os rumores da construção de Kangshou e da sua localização, vários grupos de pessoas em pânico começaram a vir do sul. Assim começaram os conflitos. Cidades foram saqueadas e queimadas por conta do ódio indiscriminado e alguns grupos começaram a se revoltar contra os militares. Afinal, como poderiam eles decidirem quem sobreviveria e quem não sobreviveria? O desespero era um sentimento geral. Pelo que se sabia, esses grupos revoltados tinham armas poderosas. Mas o que mais preocupava o exército não eram as armas de fogo, e sim uma suposta arma biológica que eles teriam. Sendo a última esperança da humanidade, uma infestação em Kangshou poderia botar tudo a perder. E a resposta para isso foi dissuasão. Foi criada uma zona de quarentena, com campos minados e robôs de patrulha armados prontos para deter qualquer invasor. Quando eles fechassem de uma vez por todas as portas de Kangshou, não poderia haver nenhuma ameaça ao projeto. E essa foi uma estratégia que deu certo. Ao praticamente sinalizar aquela área com seja qual for a desgraça da qual você está fugindo, aqui vai ser pior, os refugiados pararam de aparecer e os grupos violentos recuaram. Quando isso aconteceu, um sentimento de paz se instaurou entre os envolvidos na construção de Kangshou. Mesmo tendo visto diversas atrocidades naquela zona de quarentena, eles foram tomados por uma sensação de que aquilo finalmente estava acabado. Em breve, eles estariam seguros e confortáveis nos seus novos espaços. Alguns até aproveitavam para dar uma última olhada no cenário. A ideia de que nunca mais veriam aquele mundo era algo que trazia lágrimas aos seus olhos.
Um dia, um garoto de aproximadamente 18 anos e seu irmão mais novo adentram a zona de quarentena. O jovem usava uma jaqueta com o símbolo da Terra Próxima, um dos grupos que tinham tentado derrubar Kangshou. Por isso, quando é abordado pelos guardas, ele é levado por Matt para uma interrogação da divisão operacional. Interrogação essa que era um nome bonitinho para uma coisa muito pior. Por isso, o pequeno Charlie fica aos cuidados de Sigrid, enquanto seu irmão, nunca mais veria a luz do dia novamente. Esse evento deixou Matt com um sentimento de culpa muito forte. Ele sabia que, assim como ele e todas as outras pessoas daquele projeto, aqueles 2 garotos só queriam sobreviver. Se fossem ele e Sigrid do lado de fora, eles provavelmente também estariam ali tentando se aproximar de Kangshou, ou talvez até lutando contra ela. E foi esse peso na consciência que levou Matt a pedir aos seus superiores para adotar Charlie, um pedido que foi aceito. Agora, a esperança de Matt era que Charlie fosse se esquecer daqueles dias. Mas agora, passando um tempo com ele na estação Granhammer, eles tiveram certeza de que Charlie ainda se lembrava. Primeiro, o garoto começou a se aproximar deles com uma fronha na cabeça, o que parecia uma brincadeira, mas vinha acompanhado de um olhar sério e sombrio. Cada vez mais, Charlie foi se distanciando, até que um dia, no computador que ele estava usando na base, Sigrid encontra a mensagem: "Eu sei o que está na sacola". Reviver isso é algo que coloca Matt em um estado de profunda melancolia. Diferente de Sigrid, ele não conseguia simplesmente fechar os olhos e ignorar toda a culpa que tinha ali dentro de si. Para ele, a salvação veio com um sacrifício. O sacrifício daquilo que nos tornava humanos. Para salvar a humanidade, nós fomos forçados a ser desumanos, fechar metade de nós mesmos. Assim que descobre que Charlie sabia sobre o conteúdo das sacolas, ele vai até o garoto e tenta conversar com ele sobre as suas decisões passadas. Mas como poderia aquele garoto entender uma coisa que nem mesmo eles entendiam? O que a humanidade fez foi a atitude de um animal encurralado. O livro começa com Sigrid contando um episódio da sua infância, no qual ela tinha encontrado um animal que acreditava ser uma cobra. Ela pegou esse animal, colocou dentro de um vidro e foi mostrar pro irmão. E assim que viu a criatura, Matt pegou ela de dentro do vidro e saiu correndo. Porém, ele nem chegou muito longe e deu um grito, apavorado. A cobra tinha se soltado no meio. A parte de baixo, com a cabeça, saiu correndo para debaixo da casa, enquanto a de trás ficou ali se contorcendo em uma pequena poça de sangue na mão dele. Isso porque o que Sigrid acreditava ser uma cobra era, na verdade, um licranço, um réptil que tem essa habilidade de soltar a cauda como um meio de sobrevivência, uma capacidade dos animais que é chamada de autotomia. O licranço sabia que não podia competir com aquele garoto em força ou inteligência, mas ele podia salvar a sua vida fazendo uma coisa completamente inesperada, abandonando parte do próprio corpo. E assim como o licranço, aqueles humanos agiram movidos puramente pelo medo de uma força muito maior. Naquele momento, a humanidade deixou de existir e passou a ser cada um por si, o que, vindo de seres humanos, não é tão inesperado assim, né? Nós ainda não vimos o apocalipse, mas não tem muito tempo que nós passamos por uma pandemia e vocês viram como foi. Interessante é que nessa reação à presença dos globos, Stallenhog trouxe o elemento do terror cósmico, o surgimento de uma força inexplicável e incontrolável que faz os humanos começarem a agir como animais assustados. Assim como aquelas pessoas, nós não entendemos o que eram os globos e como eles surgiram. O terror de Labyrinth está na força que essa presença tem sobre os humanos e a humanidade, nas tentativas de conter essas coisas e nos resultados bizarros. Por fim, depois de tudo, o que estava feito estava feito. A crueldade daqueles tempos era uma coisa que nunca desapareceria. Ela permaneceria para sempre nas almas daqueles que viveram aquele momento, como um tipo de cicatriz. O que Matt podia fazer era pedir perdão a Charlie, porém isso não repararia o seu erro. A pergunta que ele deveria ter feito a si mesmo antes de entrar naquela sala com Charlie era: podemos ser perdoados pelos crimes que cometemos? Sigrid acreditava que não. Charlie tinha perdido o seu irmão para eles e agora ela perdia o seu irmão pelas mãos do garoto.
Uma faca com o símbolo da Terra Próxima estava escondida dentro do toca-fitas de Charlie, algo que, aliás, dificilmente teria passado pelos guardas de Kangshou. Provavelmente Matt era quem tinha dado um jeito de deixar o toca-fitas do menino entrar no abrigo sem o conhecimento dos guardas. Mas Charlie era tão novo quando tudo aconteceu. Desde quando ele sabia daquela arma? 7 anos tinham se passado desde que ele chegou. Será que ele esperou todo esse tempo até ter uma oportunidade de ficar sozinho com eles? Ou foi a solidão que o fez lembrar? Enquanto Sigrid estava ali perto do corpo do seu irmão, subitamente uma água começa a invadir a estação. Vendo os corredores se inundando, ela fez o que agora sentia que deveria ter feito 7 anos atrás. Ela abandonou Charlie. Do lado de fora da estação, o mundo estava se desfazendo. O aumento da pressão atmosférica fez a amônia cair como uma chuva, dissolvendo a água congelada sob as cinzas. Sigrid definitivamente estava em apuros, já que logo o veículo passou a ser levado pela água até ficar preso. E assim ela permaneceu por 2 dias ali sozinha. Dentro da roupa protetora, ela decidiu aguardar até a energia do veículo acabar e o seu corpo ser tomado pelo frio. Porém, para que esse fim fosse menos doloroso, ela pega do kit médico do veículo uma substância que logo aliviaria o seu sofrimento. Só bastava aguardar. Mas de repente ela é encontrada. Sigrid é levada de volta para Kangshou, de volta para a segurança, agora presa por conta de um crime que ela não tinha cometido, ou teria. Enquanto aguardava o efeito da substância, uma outra lembrança veio em sua mente. Enquanto estava presa no veículo, ela se recordava de ter visto na chuva uma pessoa, um garoto. Seria Charlie? A atmosfera não era mais tóxica? Impossível! Ninguém sobreviveria àquele ambiente. Só podia ser um sonho. Afinal, estava tudo tão quieto agora. Em Labyrinth, vemos uma representação da alma humana, das suas decisões, como um grande labirinto. Acompanhamos a história de 3 personagens que se perderam entre os diferentes caminhos e no fim perceberam que não existia mais uma saída. Mesmo que aqueles indivíduos tenham sobrevivido, o apocalipse culminou no fim da humanidade e a sobrevivência nessa nova terra ainda era uma incógnita. Esse foi o nosso vídeo sobre Labyrinth. Para mais ficção científica, continuem por aqui no Central Pandora. E se você curtiu o trabalho do Stolen Rogue, saiba que nós já fizemos um vídeo com uma outra história sua, a Tales from the Loop. Antes de encerrar, um agradecimento especial aos primeiros imediatos Joel Melo, Mestre J e Nostromo, o pessoal da Ponte de Comando Guilherme Ian, Daniel Câmara e Mr. Vitim, e os oficiais de ciências André Oliveira, Gustavo Asbert, André Pena e William França Costa. Pessoas essenciais na nossa missão de levar a ficção científica por todas as galáxias.